Olá, queridos, tudo bem? Semana retrasada, eu vi um vídeo, criado por inteligência artificial, inclusive, sobre o dilúvio. E eu estava sentada aqui no sofá da minha sala, e quando eu vi aquilo, eu fui tomada de uma angústia tão grande, e eu não consegui me conter as lágrimas. Eu chorei muito. Eu creio que isso foi uma visitação de Deus, do Espírito Santo, que me trouxe um incômodo muito grande de pensar que o que nós estamos vivendo atualmente são dias exatamente como aqueles dias de Noé. Dias onde a imoralidade, a violência, a falta de amor, de humanidade tem se multiplicado tanto. E eu comecei a interceder e orar e pedir a Deus só misericórdia. Foi a única coisa que eu conseguia falar durante esse meu pranto. Foi: Senhor, tenha misericórdia. Porque o que se percebe é que muitos vão ficar para trás. Jesus está voltando, os sinais estão muito evidentes. Se você tem alguma dúvida disso, se você não acompanha os jornais, se você não acompanha os acontecimentos no mundo, porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro, você verá que são os sinais da volta de Jesus. Isso tudo está explícito no livro de Mateus, no capítulo 24. E naquele meu momento de intercessão, eu senti que eu tinha que gravar esse vídeo. Eu sei que muitos vão ficar desagradados. Muita gente não vai gostar de ouvir o que eu tenho para falar. Mas eu não posso me negar a obedecer algo que Jesus colocou no meu coração. Então eu orei e falei: Senhor, se o Senhor realmente quer que eu fale sobre isso, que eu grave sobre isso, eu vou fazer, mas eu peço que o Senhor me confirme de alguma forma. Isso foi umas 3 semanas, mais ou menos. Nesse domingo eu fui no culto. E o que o pastor da minha igreja pregou foi exatamente sobre isso. Então eu entendi que era isso que Deus queria de mim. E o que eu tenho para falar para vocês? Ainda dá tempo. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de consertar a sua vida. Porque Jesus virá num piscar de olhos. Ninguém sabe o dia nem a hora. Tem gente que fala: tem tempo, eu estou escutando falar isso desde que eu era criança. E Jesus não voltou ainda. Não voltou pela misericórdia de Jesus Cristo que intercede por nós. Mas vai chegar uma hora. Deus está muito triste, gente. Se você olhar o mundo, o que as pessoas se tornaram, pessoas que comemoram morte de pessoas, pessoas que desejam morte de pessoas, apenas por ter uma opinião diferente, por ter um estilo de vida diferente. Eu não estou falando de política não, tá? Não estou falando de esquerda, de direita, nada disso. Estou falando de ser humano. Acabou o amor. O que Jesus pregava, amai ao teu próximo como a ti mesmo, isso ficou num passado muito distante. As pessoas têm um ódio no coração. As pessoas se afastaram de Deus, se afastaram da luz e começaram a adorar e servir as trevas. Eu não estou dizendo que você não tem que se divertir, que você não tem que ter alegria, não é isso. Você pode tudo, como Paulo diz numa carta dele: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Aquilo que desagrada a Deus não deve ser feito. Então pense bem nas suas atitudes,
nas suas palavras, na sua maneira de viver. Isso tudo que você faz agrada a Deus? Porque, gente, quem ficar para trás vai ser muito terrível. Tem gente que tem medo. Ah, eu não gosto de ouvir falar isso, mas eu tenho que falar, eu tenho que te alertar. Se você tem medo, se conserte. Porque se você estiver do lado certo, se você estiver do lado de Deus, você não vai ficar para trás. Aí você que escolhe. Eu preciso ler um versículo para vocês para complementar o que eu estou falando. Esse versículo está no livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 8, que diz assim: Tenham cuidado para que ninguém vos faça por presa, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os padrões do mundo, e não segundo a Cristo. Tem muita gente que está presa em ideologias, em filosofias, no tudo pode, o importante é ser feliz. E aí? Qual que é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Você quer ter uma eternidade com Deus? Ou você quer ter uma eternidade em trevas? Pense a respeito, reflita. Eu não quero te ofender, não quero te julgar. Eu só quero te alertar. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Ele, com Jesus.